favor, vamos lá, 5 minutos. Bom dia, deputado, bom dia a todos e todas. A minha fala é bastante rápida, são dois aspectos que nós vamos levantar. Em primeiro lugar, que nós tivemos acesso, agradecendo inclusive a Superintendência Regional do IPHAN, tivemos acesso ao processo administrativo que analisa o projeto, e depois vamos falar rapidamente sobre o projeto em si, o que foi possível apreender do que está apresentado lá no processo do IPHAN. O primeiro detalhe que nos chamou a atenção foi a celeridade com que esse processo tem corrido no âmbito do IPHAN. No caso do IPHAN, da Superintendência Regional do Rio de Janeiro, só nos 6 meses, entre julho e dezembro de 2012, foram 2 tentativas de versões diferentes desse mesmo projeto que foram apresentadas aos técnicos do IPHAN regional e que foram negadas exatamente pelos diversos elementos que nós temos levantado já desde o início desse debate na sociedade. A questão da área não edificante, a questão do estacionamento, enfim, a questão da intensificação do uso e por aí vai. A celeridade, ela se torna ainda mais agudizada, vamos dizer assim, na virada do ano de 2012 para 2013, e isso fica muito claro numa cronologia que está incorporada no próprio parecer técnico 02 de 2013, que é o parecer da própria Comissão de Recursos, de Avaliação de Recursos da Presidência Nacional do IPHAN. Essa celeridade, essa aceleração do processo, ela fica marcante quando o empreendedor recorre a Brasília, recorre à presidência do IPHAN, e esse recurso é feito em 14 de dezembro de 2012, a Comissão de Avaliação de Recursos é convocada pela Presidência Nacional do IPHAN no dia 23 de janeiro de 2013, e a decisão sobre o suposto anteprojeto, que é apresentado aqui na forma de PowerPoints e ilustrações, foi tomada no dia 29 de janeiro de 2013, ou seja, em pouco mais de uma semana, a comissão foi montada, foi elaborado o parecer técnico, que não tem data no parecer técnico, nós tivemos acesso, inclusive, às folhas, e podemos encaminhar isso por escrito depois para constar da ata. Esse parecer técnico foi elaborado e a decisão da Comissão de Avaliação de Recursos foi tomada no dia 29 de janeiro de 2013. Ou seja, em pouco mais de uma semana se aprovou um anteprojeto que vem sendo objeto de debate há bastante tempo na sociedade, inclusive de um projeto que é prolongamento de um outro que remonta a 1988, né, quando a cidade do Rio de Janeiro era completamente diferente do que é hoje. O principal detalhe ainda sobre esse parecer técnico é que ele desconsiderou completamente os argumentos dos 2 pareceres técnicos da Superintendência Regional do IPHAN. Ou seja, todos os elementos do caráter fundante da preservação do tombamento foram desconsiderados e ficou-se apenas em detalhes técnicos, detalhes arquitetônicos, detalhes de menor importância do ponto de vista da preservação da cultura e do patrimônio histórico que representa tanto a Marina da Glória quanto o Parque do Flamengo. Sobre o projeto em si, o que o empreendedor está considerando como projeto executivo, na verdade, não passa de algumas plantas de arquitetura plotadas, obviamente, provavelmente elaboradas em algum sistema de CAD, mas não há nenhum cronograma físico-financeiro, não há nenhum memorial, nenhuma minuta de contrato ou termo de compromisso que o empreendedor possa garantir tudo que ele tem falado publicamente nos seus panfletos e nas audiências públicas realizadas até agora. Ou seja, tanto a Comissão de Avaliação de Recursos quanto o Conselho Consultivo do IPHAN só vão ter acesso a algumas plantas de arquitetura para avaliar esse projeto, e não esse projeto tão complexo e elaborado quanto eles têm apresentado para a sociedade. Para dar 2 detalhes de como esse discurso apresentado pelo empreendedor não coaduna-se com o que ele tem apresentado tecnicamente, na planta baixa, a folha 463 do processo demonstra as instalações de suporte para a área externa. Essa suposta área de eventos, que será pública e aberta e absolutamente disponível para uso público, nessa área externa, ela tem acesso direto a banheiros, áreas para geradores de energia, estacionamentos para veículos de grande porte, tanto de passageiro quanto de carga, como o próprio empreendedor hoje já mencionou. Isso indica que essa área estará diretamente ligada ao centro de convenções, ou seja, esse suposto uso público e aberto fica muito questionável, uma vez que a gente já tem verificado em vários outros espaços da cidade do Rio de Janeiro essa privatização eventual, que é praticamente uma privatização permanente dos espaços. A gente vê isso no Museu Histórico Nacional, a gente vê isso na Cinelândia, nos Arcos da Lapa e principalmente na própria Marina da Glória. Já encerrando, um outro dado que serviu de
que nos chamou a atenção é uma cozinha industrial de quase 500 metros quadrados, que, obviamente, deve atender aos 3 restaurantes que estão previstos, que somam de área até onde foi possível a gente apurar. São quase 3 mil metros quadrados de área de restaurante, mas também ao centro de convenções, que, como nós sabemos, não será um centro de convenções público, muito menos de acesso de uso cultural. A tendência hoje do mercado turístico no Rio de Janeiro é um turismo de eventos, um turismo corporativo, que nada tem a ver com a tradição cultural da cidade do Rio de Janeiro. Uma segunda questão a ser colocada, e aí, já encerrando a questão do projeto, é que não há, pelo menos não foi, nós identificamos nós vasculhamos os 8 volumes do processo do IPHAN. Não há nenhuma indicação das instalações ou das atividades de competição voltadas para as Olimpíadas 2016. Como o empreendedor acabou de dizer, isso depende de uma manifestação do COI, esse detalhamento depende de processos posteriores a essa avaliação do IPHAN. Mas soa estranho esse argumento no sentido de que essas instalações olímpicas, já estamos há cerca de 2 anos de entregar esses equipamentos e até hoje o COI não tem apresentado esses projetos e esse projeto não está integrado à proposta do empreendedor. Então, soa muito estranho na medida em que não só o IPHAN, como já foi dito, está sendo muito pressionado a resolver isso a toque de caixa, como nós sabemos que dentro do INEA esse processo ambiental também vai ter que ser muito corrido. Afinal, o empreendedor falou que esse projeto precisa começar em agosto e em 2 meses é muito complicado a gente ter um processo de licenciamento ambiental que respeite os princípios da administração pública. Finalmente, senhor deputado, 2 recomendações. Que seja recomendado ao IPHAN, como foi informado pelo senhor agora há pouco, mas que seja recomendado a abertura desse debate mais público por parte do próprio IPHAN, que o IPHAN convoque uma audiência pública para que ele incorpore de uma vez por todas todos esses dados e essas críticas ao processo. Não é razoável esse tipo de procedimento num processo administrativo que envolve um patrimônio tão importante da cidade e da cultura do Rio de Janeiro. Segundo lugar, que seja informado ao Ministério Público Federal não apenas esses indícios de irregularidade no trâmite do processo administrativo, como também os seríssimos riscos à perda de um patrimônio inalienável da cidade do Rio de Janeiro, que é o Parque do Flamengo e a Marina da Glória, sob essa administração que supõe-se pública, mas que a gente está vendo que é absolutamente privada e privatista. Basicamente são isso e quaisquer outras informações a gente pode passar depois. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. Eu reitero a necessidade dos representantes aqui da EBX anotarem as questões para que no final possa responder, para que a gente possa, evidentemente, garantir a fala de todos. Então, passo a palavra à doutora Sônia Rabelo e depois para